Sri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama 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 Sri Rama. Oi, pessoal, super bem-vindos, uma honra, um grande presente da espiritualidade estar aqui iniciando esse curso sobre o mestre Ramatiz. Esse curso vai ter 14 aulas e vai ser lançado uma aula por mês para vocês. Então, agora estamos em janeiro de 2021, vou seguir nesse curso até fevereiro de 2022. É um grande prazer estar aqui com vocês e uma grande honra apresentar para vocês o mestre Ramatiz, porque conforme verifiquei na internet, não existe nenhum curso explicando os livros passo a passo como nós vamos fazer. Nós, eu digo porque eu estou aqui falando, mas toda a minha equipe ajudou a fazer os resumos e não é uma tarefa simples, porque como vocês podem ver, cada livro é mais ou menos isso, né? Mas foi feito com todo o amor, todo o carinho, para trazer para vocês conhecimentos sobre Mestre Ramatiz. A gente vai começar nessa primeira aula apresentando para vocês o Mensagens do Astral. Mensagens do Astral é o segundo livro lançado por Ramatiz. A primeira edição dele, deixa eu conferir aqui a data, foi em 1956. E a gente optou em começar pelo Mensagens do Astral, primeiro pelo tema, né, porque ele fala de exílio planetário, então é muito importante falar desse tema. Segundo, porque o primeiro livro, A Vida no Planeta Marte, os Discos Voadores, gerou uma controvérsia enorme quando foi lançado, inclusive ele passa 70 páginas desse livro falando sobre isso, então eu optei em começar pelo Mensagens do Astral e deixar a polêmica para o fim, ok? Então, vamos ao resumo do Mensagens do Astral, que foi feito com todo o amor. Como vocês podem verificar aí no PowerPoint de vocês, vamos começar falando quem é Ramatiz. Ramatiz é um mestre que viveu na Indochina no século X. A Indochina fica onde hoje é o Laos, Camboja e Vietnã, né? Então é aquele pedacinho ali, aquela penínsulazinha que tem ali embaixo, que é perto da Índia e perto da China, por isso Indochina. Bom, Ramatiz foi instrutor em um santuário iniciático na Índia, e ele participou também, antes disso, em outra encarnação, ele participou do Ramayana, no século IV, que é um épico da tradição indiana, hindu, né? Ele é filho de Rama e Sita, e se vocês notarem, Sita, ao contrário, é Atis, né? A-T-I-S, pegando o nome ao contrário. Então, por isso, Ramatiz, ok? E Ramatiz coordena a Fraternidade da Cruz e do Triângulo no astral. A Fraternidade da Cruz e do Triângulo, ela faz justamente a junção do conhecimento oriental com o conhecimento ocidental, ou seja, a cura do conhecimento oriental e a conscientização do conhecimento ocidental. Essa fraternidade, ela se dedica a fazer essa junção. E ele foi contemporâneo de Allan Kardec, tanto na Atlântida quanto no Egito. Os dois tiveram vidas juntos. Falando mais um pouquinho de Ramatiz, ele teve 72 discípulos nessa vida na Indochina,
Desses 72, 17 foram discípulos avançados e que foram responsáveis por continuar disseminando o conhecimento que foi estudado ali no templo. E os temas que eram estudados nesse templo eram magnetismo, astrologia, clarividência, psicometria, radioestesia, duplo etérico, mediunidade, tudo com pendor universalista. O que é universalista? Universalista é uma filosofia que une as religiões, tá? Então, é uma forma de cultuar a Deus passando por todas as formas de religião, que é exatamente o objetivo do TEL e do Tupi, né? Foi com esse pendor universalista que nós fizemos esses projetos que nós apresentamos para vocês diariamente. Ramatiz tem 14 livros. Um deles tem mais, né? Mas os outros foram escritos por outros médios. Eu considero os livros escritos por Exílio Mais, tá? Que foi o grande codificador da obra ramatiziana, por assim dizer. E ele se apresenta como está aí na imagem. Ele se apresenta com uma capa branca aberta, com uma calça apertada no tornozelo, né? Algumas imagens mostram ele de pé e mostram essa calça. O turbante, que tem uma pedra esmeralda no centro, né, que trabalha muito com cura, luz verde, e o pingente, né, que vocês estão vendo o colarzinho dele, que é o símbolo da fraternidade da cruz e do triângulo, né, um triângulo e uma cruz dentro. E as fitas que estão saindo do turbante dele mostram os graus iniciáticos dele, que eu até comentei com vocês no TEL, né, dei um spoiler lá antes de lançar o curso. O Taj aparece na pintura mediúnica dele com as mesmas fitinhas e com as mesmas cores, né? Então, isso mostra que eles têm as mesmas ordens iniciáticas. Isso é bem legal. Então, esse é o Mestre Ramatiz. Agora a gente vai falar sobre o conteúdo do Mensagens do Astral. Bom, como eu comentei, o começo do Mensagens do Astral passa falando justamente das críticas que a obra recebeu, né? Eu acredito que a estratégia, por assim dizer, de Ramatiz, de lançar o Vida no Planeta Marte primeiro, foi justamente para abalar estruturas, chegar causando, né? Para todo mundo ouvir a mensagem. Mas teve, na época, um grande furor de críticas, e até hoje Ramatiz é alvo de muitas críticas, né? Porque eu diria que, como eu frequentei a casa de Ramatiz por muito tempo em São Paulo, quando ela ainda existia lá na Água de São Pedro, eu diria que os espíritas se sentiram um pouco ameaçados territorialmente, né? Mas eu diria que quem critica Ramatiz não entende o que ele falou, porque ele veio justamente unir as religiões, então não faz o menor sentido ficar brigando se Ramatiz é espiritismo ou não é, porque ele se propõe a ser tudo, na verdade, né? Mas Ramatiz explica, né, que todas essas manifestações são comuns, porque cada pessoa vai se apegar aos conceitos que já conhece e faz parte, é assim mesmo. E o objetivo dele é justamente o universalismo crístico, né? Ele explica que, na verdade, existe um Cristo planetário, e esse Cristo mandou vários avatares à Terra. Buda, Krishna, Jesus como o maior deles, Moisés, mas enfim, todos os mestres que encarnaram na Terra são avatares que vieram trazer essa luz crística para nós, tá? E que esse tipo de conhecimento sempre vai gerar críticas, faz parte, mas que essa vai ser a base das religiões no terceiro milênio, tá? Pretendo estar lá para ver. Bom, então eu vou passar com vocês agora, capítulo por capítulo, os temas mais importantes. Na verdade, isso é um roteiro de leitura, né? Então, eu sugiro que vocês leiam, não só o Mensagens do Astral, como todos eles, porque por mais que eu me esforce aqui para passar para vocês tudo que é falado, é um conteúdo muito profundo. Então, é uma coisa que eu estou passando resumo para vocês, humildemente, né? Porque, claro, a obra dele é extremamente complexa e profunda, mas a ideia é que vocês leiam. A ideia é esse curso ser um convite para vocês ouvirem essa aula e irem ler, ou irem ler e vir ouvir a aula. É essa a ideia. Bom, Ramatiz fala muito no Mensagens do Astral sobre o Apocalipse de João, o evangelista, né? Ele fala muito explicando os símbolos das profecias de João. E ele começa falando que o fim do século XX, o ingresso no século XXI, exatamente onde estamos, é a consolidação das profecias de João sobre o fim dos tempos. Que, na verdade, é um ciclo
periódico da humanidade, chegando ao fim com a aproximação do astro intruso. Talvez você já tenha ouvido falar do planeta Chupão, do planeta X, né, do astro intruso, e é justamente isso que Ramatiz vai esmiuçar nos capítulos seguintes. As pessoas atraídas pelo astro intruso, elas vibram uma cultura carnal, elas são pessoas amantes da vida física e de maus pensamentos coletivos. E isso gera a confusão toda que estamos aqui vivenciando nesse planetinha, né? Na verdade, o momento que a gente está é um momento de expurgo coletivo para purificação física e emocional e também para acontecer o processo de seleção de quem fica na Terra e quem vai para o astro intruso. Assim como já aconteceu quando a Terra recebeu, milhares de anos atrás, os exilados de outros planetas. Agora, pessoas da Terra vão ser exiladas para um outro planeta, ok? E, além disso, toda essa coletividade vibrando negativamente, como acontece, isso atrai uma série de doenças, de larvas astrais e amplia a atuação das trevas, porque os espíritos trevosos, obsessores, têm mais facilidade de se aproximar das pessoas por causa desse momento de vibração coletiva negativa que a gente enfrenta. Bom, vai acontecer de forma coletiva o que já aconteceu com Babilônia, com Sodoma, Gomorra, Roma, Pompeia, Herculano, né? Todos os lugares que tiveram catástrofes coletivas e foram extintas. No caso, isso vai acontecer de forma global e já está acontecendo, como a gente pode muito bem notar, né? Estamos aqui no meio da pandemia do coronavírus. Isso parece injusto aos nossos olhos terrenos, mas Ramatiz explica que nós temos vidas que duram 80, 90, 100 anos no máximo. Então, a gente não tem uma percepção do que isso quer dizer cosmicamente falando. É uma programação que é feita, já foi feita há milhões de anos, acontece com todos os planetas, com todas as culturas, é um processo natural, mas para a gente que não tem capacidade de compreender, pode parecer injusto. Bom, na página 93, ele dá vários sinais que mostram as profecias, né, de Jesus e essas profecias acontecendo. Tufões, furacões, epidemias, né, pandemia e tal, né, então vários sinais mostrando que realmente a gente está vivendo essa época dos tempos são chegados, né? E todos nós sentimos isso de alguma forma. Por isso que as doenças, principalmente as doenças psiquiátricas, aumentaram tanto nessa época, por isso essa aura coletiva de medo, de conflito, de depressão, de ansiedade, de confusão, porque esse astro intruso, ele não é visível a olho nu, né, e nem é detectado pelos aparelhos que existem por causa de questões ópticas que ele explica, mas todos nós sentimos essa aproximação. Então, energeticamente, é como se fosse uma energia que está lá, pá, 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 pulsando, e a gente sente no nosso corpo físico e no nosso corpo etérico, tá? Ele explica que a besta, né, ele vai falar um capítulo inteiro sobre isso, mas ele explica que a besta, na verdade, é essa perversão coletiva. E o evangelho é a renovação crística que nós devemos seguir. E que todos nós sentimos, então, esse conflito de forças, essa dificuldade de lidar com o que está acontecendo. Essa aproximação do astro intruso, ela causa, de forma gradual, uma verticalização do eixo terrestre. Então, essa verticalização, ela aconteceu de forma radical na época da Atlântida, quando a Atlântida submergiu, e para nós essa verticalização é gradual. E isso foi mais intenso nos anos 80 e 90. Isso explica, inclusive, por que a degradação moral, né, da sociedade foi acontecendo de forma mais intensa a partir daí. Porque como o eixo está verticalizando e o astro intruso está chegando, todos nós sentimos essa vibração e isso se expressa das mais variadas formas. Aumento de criminalidade, a cultura decadente, coisas como funk, essas coisas mais densas, o aumento de brigas nas famílias, o aumento de roubos e estupros e doenças e catástrofes naturais.
E cada um passa por essa época e sofre de acordo com a dívida kármica que cada um traz. Tem pessoas que têm uma dívida kármica mais alta, tem pessoas que têm uma dívida kármica mais baixa, mas esse sofrimento é um convite, na verdade, é um convite para todos nós buscarmos um caminho de retificação, um caminho de mudança interna, de deixar o Cristo vibrar dentro de nós. Ou, para quem não tem mais jeito, o exílio. Mas a gente está vivendo a última chance, por isso eu deixei esse livro primeiro, a última chance de mudar, de rever os nossos conceitos, de rever o nosso comportamento e rever a nossa vibração. E sim, ele fala no decorrer do livro que todos têm chance, todos têm a oportunidade dessa vida para escolher se quer ser uma pessoa que está à direita do Cristo ou à esquerda do Cristo. Então, isso é bem importante. Vamos agora para o capítulo 2. No capítulo 2, que chama O Juízo Final, Ramatiz explica mais sobre essa separação entre a direita e a esquerda do Cristo. Ele explica que os da esquerda são aquelas pessoas que vão seguir para o astro intruso no exílio planetário, e os da direita vão seguir na Terra, higienizada física e psiquicamente no terceiro milênio. Esse é um ciclo que os hindus chamam de pralaya, ele ocorre periodicamente. Por que ele ocorre? Porque a Terra, até então, é como se ela fosse uma escola primária. Então, as pessoas encarnam para ir repetindo os erros, repetindo os padrões, até uma hora se iluminar e entender o que realmente precisa mudar. Para algumas pessoas isso acontece, para outras não. E vai chegando uma hora que as pessoas que não estão prontas para ficar na Terra nesse momento, acabam gerando um magnetismo tão pesado, tão deletério, tão complicado, que é necessário que essas pessoas saiam e vão para uma escola que ainda esteja nesse nível mais denso, mais primitivo, e as que já estão prontas para seguir adiante ficam. Isso é um ciclo que acontece com todos os planetas e que nós já passamos quando fomos exilados para cá. Para quem foi exilado, tem pessoas que começaram o ciclo de encarnações aqui. Bom, ele explica que esse processo vai fazer a mudança de raça raiz. Esse processo já aconteceu na Atlântida, na Lemúria, mas antes, como eu disse, a verticalização do eixo foi radical, foi do dia para a noite, né? Por isso que a Atlântida desapareceu em uma noite. No nosso caso, ela é gradativa. Essa verticalização está acontecendo aos pouquinhos e é responsável por todas as mudanças climáticas, todos os fenômenos naturais que a gente vê acontecer. E, além disso, por epidemias, acidentes, catástrofes naturais e tudo mais. Ramatiz explica, e as profecias também, que 1/3 das pessoas são as pessoas à direita do Cristo, são as pessoas que vão continuar encarnando na Terra, e 2/3 vão seguir para o astro intruso, são as pessoas que vão para o exílio planetário. Isso explica muita coisa, não? Isso explica todo mundo que se sente, nossa, eu não sou daqui, nossa, eu não sou desse mundo, caramba, como é difícil achar pessoas do bem, eu tento fazer tudo certinho, só me dou mal, né? É justamente por isso, porque se você é à direita do Cristo, você é minoria. A grande maioria está lá na festa, na rave, nem aí com a vida, né? Passando coronavírus um para o outro, né? E nem aí. É assim que funciona nesse momento. Ok, e ele fala que quem ficar na Terra vai ser a 6ª raça raiz. Nós já tivemos 5 raças raízes: a adâmica, a hiperbórea, a lemuriana, a atlante e a ariana. A gente está na raça ariana. Depois, quem ficar na Terra, quem forem os direitistas, serão a 6ª raça raiz. Isso é explicado pela Helena Blavatsky, que é a fundadora da Teosofia, né? Quem tiver interesse, vai lá ler a Doutrina Secreta. Bom, as pessoas da direita do Cristo são as pessoas que vão buscar o Cristo interno, então que vão buscar se afastar do mercantilismo, da corrupção moral, são as pessoas guiadas pelo ideal de fraternidade, são as pessoas que realmente são do bem, aquele bem que está lá ancorado dentro do peito, né, que faz a pessoa vibrar com uma energia elevada. Então, como é 1/3 contra 2/3, naturalmente esse tipo de pessoa sofre no atual momento. Ok. Aí, nos anos 50, eu até coloquei esse comentário por isso, nos anos 50, Ramatiz tinha que ficar explicando, né, esse processo. Hoje em dia, a gente já não tem mais dúvida, né, é só ligar a TV, ver todas as catástrofes que acontecem em um dia, que a gente vê que isso é verdade.
né? As inundações, os terremotos, o tsunami enorme que teve na Indonésia, o terremoto do Haiti, todos os terremotos pequenos que acontecem todos os dias, a erupção de vulcão, o coronavírus, né? E mesmo além do coronavírus, outras epidemias, ebola e tantas outras que já aconteceram, tudo isso são efeitos, na verdade, são consequências do processo de verticalização do eixo e do processo de exílio. É que, na verdade, a gente só vê o que se apresenta para a gente, mas o que está por trás de tudo isso é o processo de verticalização da Terra e o processo de exílio, ok? No capítulo 3, Ramatiz fala sobre as influências astrológicas, inclusive aí ele mostra que ele conhece muito do assunto, né? Ele fala que os astros dispõem, mas não impõem. Então, que na verdade os astros trazem uma configuração, uma energia potencial, mas que isso não é uma imposição, tá? São conjunturas. E ele fala que a astrologia, na verdade, era uma ciência, que ela foi banida pela igreja na Idade Média, mas ela era uma ciência feita com tudo bonitinho. Quem é astrólogo sabe, né? E aí, logicamente, ele não está falando do astrólogo de jornal, daquela bobagem, né? Ele está falando dos místicos mesmo, estudiosos que vão lá com o compasso, faz o cálculo, tal. E que, através da astrologia, é possível antever as causas de tudo que acontece no movimento dos astros e na influência magnética que a gente recebe dos astros, que esse é o grande X da questão na astrologia. Todos nós somos influenciados pelos astros. Inclusive, uma das práticas de meditação de Lama Gangchen é a cura astrológica, né, que é justamente para curar essas más influências que a gente recebe. Ele fala muito da influência da Lua também, que a Lua influi nas marés, nas migrações dos pássaros, na desova dos peixes, nas plantas, nas doenças e nos humores. Então, que na verdade, o fluido lunar, ele é um dos responsáveis pela integridade astral do ectoplasma que a gente expele. Olha só o quanto a Lua é importante para quem é médium. Todo médium produz ectoplasma em excesso, e esse ectoplasma, ele flui da gente quando a gente está trabalhando pelos orifícios e pelas pontas do corpo, né? Então, nariz, cotovelo, ombro e tal. E esse fluido do ectoplasma, ele é influenciado pela Lua. Então, a Lua tem uma grande atuação. E ele dá uma explicação muito interessante, inclusive quem for farmacêutico, quem for da área da saúde, quem for homeopata ou terapeuta, leia esse capítulo, porque ele dá uma longa explicação, né? Eu pus só o tema aqui, mas ele explica de uma forma muito importante que algumas plantas são solares e algumas plantas são lunares, e que a indústria farmacêutica deveria levar isso em conta quando ela vai extrair o princípio ativo, porque se a planta é lunar e o princípio ativo dela é extraído de dia, perdeu, né? Vai perder as propriedades medicinais daquela planta, porque se ela tem uma configuração de funcionar mais de dia, ela vai acumular a energia dela na seiva durante o dia. Se ela tem a configuração mais noturna, ela vai acumular à noite, ou seja, o horário certo seria para as plantas lunares colher no pôr do sol e para as plantas, para as plantas solares colher no pôr do sol e para as plantas lunares colher no nascer do sol, que é quando a seiva está acumulada nas plantas. Achei bem interessante isso, inclusive serve, né, para quem trabalha com remedinhos fitoterápicos e tudo mais. E que o papel do astrólogo realmente estudioso é entender o intercâmbio das forças do Sol, da Lua e dos astros, porque a Terra está no meio disso, recebendo várias vibrações negativas ou positivas. Então, o astrólogo sério, estudioso, ele vai interpretar como que a pessoa é afetada ou como o grupo é afetado por todas essas interferências. E que a causa real dos acontecimentos já é sinalizada nessa dança dos astros, para quem sabe ler. Tá? Então, nesse sentido, ele deixa esse convite para as pessoas se interessarem mais pela astrologia, levarem a astrologia mais a sério, porque muita coisa pode ser encontrada ali. No capítulo 4, Ramatiz fala sobre o signo de Piscis, ou o signo de Peixes. Ele explica que não foi à toa que Jesus foi o governador sideral, o governador planetário, na era de Peixes,
porque o simbolismo sacrificial do peixe preparou a egrégora para a vinda do Messias. Então, por isso o peixe aparece tanto na história de Jesus, na Bíblia, Jesus como pescador de almas, os apóstolos como pescadores, a multiplicação dos peixes, o andar sobre as águas, o símbolo feito nas catacumbas, né, que os cristãos no começo faziam o símbolo do peixe para se identificar. Então, o peixe, ele tem muito a questão do sacrifício, né? De se render. Então, o peixe trouxe essa vibração de uma forma muito intensa para a missão de Jesus, e é isso que Ramatiz explica no capítulo 4. No capítulo 5, ele fala sobre os reis magos. Os reis magos, na verdade, ele explica que eles são herdeiros da sabedoria atlante, porque cada um deles na sua região recebeu manuscritos que foram preservados pelos magos brancos. Então, eles eram magos mesmo. E os reis magos, eles eram grandes astrólogos, eles sabiam do significado da conjunção de Saturno, Júpiter e Marte, que foi o que fez a estrela de Belém e a vinda de Jesus, né? E eles ajudaram a missão de Jesus porque eles criaram uma aura mental no planeta favorável à vinda dele, que nem os essênios, por isso que Jesus passou toda a juventude dele no deserto estudando com os essênios, porque os essênios eram a fraternidade mais propensa a dar a base para a missão do mestre depois. Ele conta que o Melchior, ele tinha um templo escola no Monte Horebe, né? Ele é o que vem da Arábia. O Gaspar tinha um templo na Índia, e o Baltazar tinha um templo na Pérsia, ele era Zoroastra, era do zoroastrismo, né? Então, na verdade, os reis magos têm um papel muito importante na missão de Jesus, como a gente sabe, mas ele explica esse lado mais iniciático. Bom, no capítulo 6, ele fala do valor da profecia. Então, nesse capítulo, ele vai explicar como funciona a profecia, como funciona o processo do profeta entrar em contato com o futuro. Inclusive, quem tem premonição, leia esse capítulo, porque vai entender muita coisa. Bom, ele explica que a profecia, ela acontece em outro tempo, em outro espaço. Então, o que acontece? O profeta desdobra para essa região, né, sem tempo, sem espaço, para primeiro sentir o que vai acontecer e depois ele conseguir traduzir para o saber, depois ele conseguir trazer para o corpo e explicar melhor para as pessoas como isso funciona. Então, muitas profecias não são entendidas pela dificuldade de linguagens diferentes, a linguagem simbólica e a linguagem científica, que é justamente o que ele vai explicar de todos os símbolos que estavam contidos no Apocalipse. Bom, os bons profetas, mesmo falando de coisas ruins, eles indicam roteiros dignos, ou seja, os bons profetas, os profetas sérios, eles veem a desgraça, mas eles explicam para a gente como resolver a desgraça, né? Para a gente não ficar ali preso na desgraça, tá? E os maus profetas semeiam desconfiança em busca do lucro fácil. Aí a gente sabe como funciona, né? São aqueles que querem assustar as pessoas para a pessoa, né? Fazer tudo o que ele quer, dar dinheiro, enfim, né? Ele explica que, na verdade, a boa profecia, então, o bom médium profeta que vê o futuro, não tem a ver com ele ser remunerado ou não, tem a ver com o uso ético e construtivo do dom. Né? Eu sempre explico, inclusive, para quem me procura, me pedindo, né, orientações sobre como lidar com a mediunidade de premonição, que é muito importante que essa pessoa entenda que ela tem que ter uma sensibilidade muito grande do que falar e de como falar para as pessoas, porque senão ela vai ser vista como louca, senão as pessoas não vão ouvir, e senão não vai ter uma finalidade construtiva dela intervir, né? Então é muito importante essa questão do uso ético e construtivo, tá? E uma das perguntas do Ercílio mas isso não gera pânico, né? E ele explica que o pânico só acontece com uma profecia sobre alguma coisa ruim por causa do apego e do egoísmo que a gente tem, né? Porque todo mundo dá o sangue para continuar vivendo na mesma sociedade doente, da mesma forma, mesmo vendo que a catástrofe que isso está gerando. Mas todo mundo se agarra lá, é ruim, mas é assim que eu quero, né? E ele explica também que a melhor linhagem de profetas veio da tribo de Issacar, que é uma das tribos hebreias, né, dos hebreus, e que os hebreus eram capelinos, eles eram exilados de capela. Então,
as pessoas que são descendentes dessa linhagem da tribo de Isacar, que é o caso de Nostradamus, inclusive, elas têm esse dom profético mais acentuado. E ele explica também, tem uma longa divagação filosófica falando sobre, mas e aí, a profecia não é comprovada pela ciência, como que fica e tal. E ele explica que, na verdade, tudo que hoje a ciência declara como real já foi declarado como impossível. A Terra ser redonda, a Terra girar em torno do Sol, os aviões, tudo, né? Tudo que a gente tem na nossa sociedade moderna, antigamente era visto como impossível, até a eletricidade, né? E sempre vai ser assim, porque conforme a civilização vai avançando, vão se desenvolvendo coisas novas, e é possível rever o antigo e ver que o antigo não era tudo, né? Que a gente achava que era tudo, que era o nosso mundo, mas que existe mais que isso, né? E ele deixa muito claro que a profecia não pode nem deve ser interpretada ao pé da letra, porque é uma linguagem simbólica. Então, essa linguagem simbólica ela tem que ser devidamente interpretada. Isso vale, inclusive, para as pessoas que veem o futuro. Às vezes, a pessoa vê um símbolo sobre o futuro e ela acha que aquilo é literal, e não é, né? Então, é muito importante prestar atenção nessa questão da linguagem simbólica. E ele explica que o profeta, ele apreende o espírito do porvir, né? Ele entra em contato com o que vai acontecer e ele capta aquilo de alguma forma, né? Ele consegue trazer aquilo de alguma forma. Por isso que ele consegue prever o futuro. Ele dá um exemplo sobre Johannes, né? Um profeta que disse no século 17 que a águia negra atacaria o galo e lhe arrancaria muitas penas, mas seria vencida pela águia branca, que viria pelo mar, e pelo urso, que viria pela terra, e seria liquidada pelo galo e pelo leopardo. Então, o que Johannes estava falando? Ele estava falando da Segunda Guerra, né? A águia negra é a Alemanha, o galo é a França, a águia é os Estados Unidos, o urso é a Rússia e o leopardo é a Inglaterra. E foi exatamente o que aconteceu. Ou seja, parece uma maluquice, né, o que ele está falando, mas com o decorrer do tempo a gente vê que era uma profecia real. Ok? Ele explica também que a humanidade ela repete sempre os mesmos erros e comportamentos com roupagens diferentes. Eu vejo isso diariamente no meu trabalho no mapeamento, né? A gente vai ali vida após vida fazendo a mesma besteira, é incrível. Mas a profecia ela intervém nisso para lembrar para aqueles que já estão num grau evolutivo maior que eles podem ajudar os que ainda estão presos nas paixões inferiores, né? Então a profecia ela vem para dar um respiro, uma esperança, uma visão sobre o que é possível mudar, justamente para quem já está melhor ajudar quem precisa, né? E que cabe ao profeta avisar aos sábios para que o conhecimento seja preservado em local seguro, como aconteceu na Atlântida. Os sacerdotes previram e tiraram todos os manuscritos e pergaminhos e conhecimentos e levaram para vários pontos da terra, né? Então, sempre existe um profeta que avisa quando essas tragédias vão ocorrer. Além disso, todos nós trazemos na alma o que o profeta diz, né? A gente sabe de alguma forma quando alguma coisa vai acontecer. Por exemplo, eu e o Hugo, a gente comentou muito em dezembro de 2019, janeiro de 2020, os dois falavam, nossa, estou com uma sensação que alguma coisa ruim vai acontecer. E eu comecei a ter pesadelos recorrentes, já contei isso no TEL, tinha pesadelo toda noite, com as ruas todas vazias, com corpos na rua, que foi exatamente as cenas que eu vi em matérias depois sobre o coronavírus, né? Então, de alguma forma, quem é mais sensível, a alma sabe o que vai acontecer. A diferença é que quem tem o dom da premonição não só sabe como ver, como ainda tenta ficar lidando com aquilo para lidar no dia a dia, né? O profeta, ele tem chakras mais apurados, e esses chakras são mais apurados justamente para ele acessar o registro akáshico e conseguir trazer para o corpo o que ele viu. Porque são dois processos, né? Primeiro é desdobrar para acessar, e segundo é trazer essa informação, né? Por isso que tem que ter o chakra apurado, né? Ele tem uma visão mais panorâmica, como se ele estivesse em cima de uma montanha vendo tudo. E ele explica também que a profecia não é fatalismo, porque todos têm livre-arbítrio para acelerar o desenvolvimento, diminuir novas provas por causa do conhecimento acumulado colocado em prática. Inclusive,
muitas críticas aconteceram a essa obra, Mensagens do Astral. Ah, mas isso aí falou que ia acabar tudo até o ano 2000 e não acabou. Aí entra essa questão do livre-arbítrio. A espiritualidade está dando uma chancinha, né? Está dando mais tempo para todo mundo ter a sua chance, todo mundo entender o que está acontecendo e mudar. Inclusive, esse momento que a gente está, né, da pandemia, é um grande convite para isso, porque todo mundo preso em casa, é a hora de fazer a faxina, ver o que precisa mudar, para começar a ficar preso em casa, né? Porque muitos não ficaram. Mas fazer esse processo de revisão comportamental, né? Por que parou tudo? Parou tudo para a gente acordar para a vida, né? E fazer diferente, tá? E ele explica também que a profecia avisa para os que têm uma percepção maior e ajuda a minimizar os efeitos trágicos. A gente vê isso acontecer direto no programa de apometria, no TEL. Né? Muita coisa que principalmente a Cláudia, né, que é a nossa especialista em premonição, a Grazi também, muita coisa que as meninas veem, a gente manda violeta, a gente manda uma energia, todos vocês mandam junto com a gente no programa, e aquilo acontece, mas de repente ia ter mais mortes, ia ser pior, e a gente conseguiu mandar uma energia de prevenção. Não só a gente, claro, a gente como instrumento da espiritualidade maior. Isso é bem legal. Bom, aí ele termina falando que existe um grande plano sideral feito há milhares de anos, que apenas 1/3 da humanidade vai conseguir desenvolver as condições espirituais desejadas para permanecer no terceiro milênio. Ele bate bastante nisso, né, no decorrer do livro, justamente para a gente entender a importância, né, de garantir a nossa vaguinha para ficar no terceiro milênio. No capítulo 7, Ramatiz fala sobre a Bíblia e a sua significação. Então, quais os significados da Bíblia? Bom, aí eu coloquei de forma bem resumida, porque vale muito a pena ler esse capítulo, ele é bem bonito. E ele fala que o povo hebreu foi o mais capacitado para receber Jesus e que o que contém na Bíblia é fruto de um povo devoto que submetia-se a Deus e sua vontade de forma muito marcada, e por isso a Bíblia traz para nós, de forma mais pura, a mensagem de Jesus. Então, dentre todas as possibilidades na época, o povo hebreu foi escolhido justamente porque era o que tinha mais condições de dar um apoio para Jesus exercer sua mensagem, sua missão, e essa missão, Jesus exercer sua missão, e essa missão perdurar até a gente hoje em dia. No capítulo 8, ele vai falar do simbolismo do Apocalipse. Vamos lá. Ele explica que o termo Apocalipse em grego quer dizer revelação, e que ele fala exatamente do que está acontecendo agora na Terra, só que de forma simbólica. Então, que João Evangelista, como era um sensacional profeta, ele não psicografou, ele foi levado em desdobramento, porque era necessário que ele entrasse em contato com tudo aquilo, tivesse todas aquelas visões, vivenciasse e trouxesse isso depois para o corpo, tá? E que o Apocalipse, ele traz marcas de várias culturas e processos iniciáticos presentes entre os persas, entre os sírios, entre os egípcios, entre os árabes e entre os caldeus, tá? Que é notório ali símbolos iniciáticos que existiam em todas essas culturas. Bom, ele fala que o fim dos tempos seria acompanhado de dores e de catástrofes e separaria os da direita e os da esquerda de Cristo, que é exatamente o que a gente está falando e vendo acontecer. Quando ele fala em Cidade Santa e em Nova Jerusalém, esses termos, né, Cidade Santa e Nova Jerusalém, isso significa a humanidade do terceiro milênio, não é um lugar, né? Muitas vezes foi interpretado como sendo um lugar, mas na verdade os direitistas, as pessoas que vão constituir a humanidade do terceiro milênio. E quando ele fala em novo céu e nova terra, ele está falando dos continentes que vão emergir, né? Porque novos continentes vão ser formados nesse processo de verticalização da terra. Quando ele fala bem-aventurados os que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro, ele está falando da importância da renúncia e do sacrifício que está presente no comportamento dos direitistas, que tem a ver lá com o que a gente viu do Piscis, né, do símbolo de peixes. Quando ele fala, aquele que está sujo, suje-se ainda, e aquele que está santo, santifique-se ainda, ele quer dizer que a escolha de cada um
ao atender ao chamado crístico ou ceder ao magnetismo do astro intruso. Então, se você escolhe seguir o caminho de Cristo, você faz parte dos que santificam-se. Se você escolhe seguir o caminho da esquerda, você faz parte dos que ainda estão sujos. E Ramatiz comenta que os números 7 e 12 são muito repetidos, né, no Apocalipse, e que isso acontece porque o 7 é o número perfeito, ele tem a ver com os planetas, com os chakras, com o nosso desenvolvimento setenário. Nosso desenvolvimento acontece de 7 em 7 anos, né? E o 12 tem a ver com os 12 meses, com os 12 apóstolos, com os 12 signos do zodíaco. São números simbólicos e são números importantes no Apocalipse. E quando é falado que na abertura do 7º selo haverá um silêncio de meia hora, na verdade isso quer dizer um silêncio de meio século, que é exatamente o que aconteceu dos anos 50 até os anos 2000 e continua, na verdade, teoricamente, o 7º selo teria sido aberto no ano 2000 e isso explica toda a confusão que a gente está vivendo, né, nesses 21 anos que a gente está vivendo depois dos anos 2000. Bom, ele fala que tem uma referência ao astro intruso, quando João fala sobre caiu do céu uma grande estrela como um facho, né, seria um símbolo do astro intruso, e uma referência à verticalização do eixo, quando ele fala, foi ferida a terça parte do Sol, da Lua e das estrelas. Isso quereria dizer que a verticalização vai acontecer de 23 graus e 30, que era o que estava nos anos 50, até 34 graus. Aos pouquinhos vai ter essa verticalização. E a referência a 2/3 da população ser exilada. Ele fala que foi abrasada a terça parte da terra e a terça parte das criaturas que viveram no mar morreu. Ou seja, a terça parte da terra com a terça parte do mar dá 2/3, né? Que é justamente os 2/3 que vão ser exilados. Bom, no capítulo 9 ele fala sobre o simbolismo da besta, né? A besta apocalíptica. Ele explica que a besta é o símbolo desse desregramento moral que forma a consciência coletiva de criaturas invigilantes, tá? Então, a besta seria essa coletividade que age por um caráter instintivo, que só busca o gozo dos sentidos, que faz uma sujeição espontânea à volúpia e à devassidão. E os símbolos da besta são o dragão, a cobra, a fera e o sangue, né? O vermelho do sangue está ligado ao instinto inferior. Bom, ele fala tudo isso para explicar que, na verdade, a besta apocalíptica é essa coletividade maluca, né, que se entrega de repente à devassidão dos desejos e à corrupção das ideias e da moral e tudo mais, e que isso vai dominando as pessoas de uma forma coletiva, como se fosse uma hipnose, né, como se todos estivessem em transe fazendo as coisas sem nem entender por que estão fazendo, tá? E que para a gente isso pode parecer assustador, mas para a espiritualidade é uma fase de purificação, né? Uma fase que todos os planetas passam. E que a besta só pode ser vencida através em troca dos bens do mundo material pelos bens do mundo de Cristo, que não é desse mundo. Então, a besta ela só pode ser vencida quando existe o despertar do Cristo interior, quando a gente busca genuinamente sair dessa hipnose coletiva, dessa hipnose maluca e buscar o Cristo dentro de nós. Ele explica que a Lemúria e a Atlântida vão emergir, inclusive nos polos, né, da Terra. E aí vão existir apenas 3 continentes, quando o processo de verticalização estiver completo. Bom, as provas da besta, as provas da gente estar vivendo essa hipnose coletiva. A disseminação do álcool, do jogo, das roupas provocantes, dos conflitos familiares, da desonestidade, da promiscuidade. Tudo isso traz uma distorção de valores e acontece de forma global, ao contrário do que aconteceu em Sodoma, Gomorra, Pompeia, etc. E que só o Cristo pode vencer a besta, né? A besta seria o mesmo que o anticristo. Tá? O anticristo não é uma pessoa, ele é esse fenômeno, né? Esse fenômeno coletivo. E só aqueles que buscam a humildade, sem se prender à matéria, sem se prender a objetos, a joias, a ouro, pedras preciosas, só as pessoas que não buscam esses valores transitórios saem da energia da besta. Ele fala que o fascínio da besta faz com que a gente, com que as coisas mais cruéis e injustas pareçam sensatas, né? Acontece uma
distorção de valores, né? E isso acontece diariamente, basta a gente ver como as pessoas estão se comportando, né? Ah, ele traiu, mas homem é assim mesmo, né? Ele roubou, mas ele faz, né? Esse tipo de coisa. E que a besta, ela causa essa doce hipnose dos sentidos, ela envolve as pessoas para as pessoas não verem o que elas estão fazendo, não terem consciência de si mesmas. E que a besta sabe fazer-se adorada no próprio ambiente santificado. Bom, essa parte nem preciso falar, né? Os escândalos no Vaticano, as igrejas que roubam dinheiro dos fiéis, né? Praticamente roubam, né? Porque induzem os fiéis a darem tudo que têm e tudo mais, né? E isso acontece no meio político, no meio científico e no meio religioso. Isso nem preciso explicar, né? Vocês lêem jornal, vocês sabem o que acontece. Bom, e pela manipulação das trevas, os seres invigilantes se tornam marionetes, tá? É justamente em cima disso que está o foco de todo o meu trabalho, de todos os dias da minha vida no TEL e na minha atividade profissional, né? É tirar as pessoas desse processo de manipulação. Inclusive, quem é TELzete faz tempo sabe que a gente consegue isso com o decorrer do tempo. Quem frequentou utopia física sabe muito bem disso. Se a gente se esforça no sentido de ter esse despertar, de alimentar o Cristo interno, vai lá, frequenta o TEL, vê todos os cursos, tal, a mudança ocorre. Por quê? Porque a gente sai dessa manipulação das trevas, tá? Bom, no capítulo 10 ele fala sobre o número 666, o famoso 666, né, do Demian. Bom, o 666, na verdade, ele explica que o 666 é um código sideral, ele é uma vibração. E é como se fosse um carimbo, né? Tá ali carimbado, ó, a Terra já era, a Terra tá lá, ou vai ou racha, né? E isso significa que o sentimento perigoso das paixões já atingiu toda a humanidade, né? Que é justamente o momento que a gente está vivendo. Então, o 666 não é uma pessoa, não é um ser cavernoso que vai chegar, né? Ele é um código, é como se fosse um alerta vermelho pulsando no espaço-tempo, né? Mostrando que a situação ali chegou no limite, né? Eu pus algumas frases, entre aspas, quando eu achei importantes, né? Então ele fala: por isso, tanto são responsáveis perante o Pai aqueles que desencadeiam as guerras, como os que contribuem mental e moralmente. Tá? Então, você não precisa pegar a bazuca e ir lá lutar na guerra, né? Se você acredita nisso, se você é a favor disso, se você incentiva pessoas a serem belicosas, agressivas ou acha isso normal, você está nessa vibração, né? E ele fala também que a órbita do astro intruso, o famoso astro intruso, ela tem 6.666 anos. Então, isso colabora para o 666, tá? E o símbolo, né, que aparece sobre as pessoas terem a marca da besta, a marca do 666 no pulso e na testa, na verdade, isso simboliza que as pessoas que estão sob essa vibração, elas têm o pensamento e a ação marcadas pela besta, né? Então, na verdade, não é uma tatuagem que vai aparecer na testa e no pulso das pessoas. É uma vibração, um código, né, que envolve a vibração daquela pessoa, que mostra que ela está tendo pensamentos e ações voltadas para a besta. O capítulo 11 é o capítulo A Queda Angélica e a Ação Satânica. Uma frase de Ramatiz: a resistência contra a luz e o bem, que a princípio se revela na alma, é que gera o mal que atribuis à ação de Satanás. Mal esse que desaparece quando a luz do Cristo faz a sua explosão no mundo interior da criatura. Então, Satanás não é o diabinho lá com o chifrinho, com o tridente, ele é um símbolo desse processo de desconexão do Cristo interior. Ele representa o egoísmo e o apego à materialidade humana. Ele continua falando que a queda do paraíso significa os espíritos exilados de outros orbes mais avançados. Então, o mito, né, de Adão e Eva é esse símbolo, né, das pessoas que foram exiladas, que vieram para a Terra. O exílio ele foi feito de vários planetas, de Capela, de Sírios, de Andrômeda, de Júpiter, né, ele fala de Júpiter.
E existem 20 bilhões de almas desencarnadas nas colônias astrais. Isso são os dados de 1950. Na verdade, isso muda um pouquinho para hoje em dia, porque muita gente encarnou depois, né? Mas tem muita alma lá em cima que dá um trabalhão, né, para a espiritualidade, para cuidar disso. E existe um controle da parte dos mentores sobre quantos espíritos trevosos encarnam de uma vez, para que eles não tomem conta de tudo. Porém, no momento atual, estão descendo em massa para a oportunidade da última encarnação. Então, eu sempre brinco, né, que, na verdade, abriu a porteira, todo mundo saiu correndo, vamos lá, e a gente foi um dos primeiros, né, que estava lá na frente, socorro, eu preciso encarnar para resolver minha vida. Né? Ninguém é santo, não é porque a gente está aqui debatendo o assunto que a gente está isento, não. A gente tem que garantir muito a nossa vaguinha nos direitistas do Cristo. Bom, pode parecer assustador, mas a verdade é que esse processo ele é apenas a colheita de alguma coisa que todos nós já fizemos parte. Porque mesmo os que já se regeneraram já estiveram ao lado dos que ainda persistem no mal. Por isso, inclusive, eu até comento sempre no TEL que eu sou muito contra o termo obsessor, né? Porque a gente tem uma certa mania, assim, de culpabilizar o obsessor, né, pelas coisas que acontecem. Isso está acontecendo porque tem um espírito que me persegue, papapá. Mas, em vida passada, você foi o humano do obsessor. Você foi a pessoa que estava lá do lado dele, falando, vamos lá, né, vamos roubar, vamos fazer sexo, vamos nessa. Então, na verdade, o obsessor, entre aspas, ele é apenas um espírito que ainda não encontrou a luz dele, assim como a gente um dia já esteve lá no mesmo papel, tá? E ele fala, muitos dos satanizados que descem ao seio de vossa civilização terrícola ainda poderão regenerar-se até o término dos acontecimentos do próximo juízo final. Ótima notícia, né? Então, todos nós temos chance de mudar, de crescer, de evoluir e de deixar os comportamentos negativos. Isso é ótimo. No capítulo 12, ele fala sobre o astro intruso e a sua influência sobre a Terra. Ele fala que os cientistas começariam a notar esse planeta a partir de 1962. Tudo que aparece entre parênteses aí fui eu, né? Então, na verdade, a gente sabe, né, que as coisas não são exatamente divulgadas para a gente, né? Por exemplo, existe um bando de comunicação extraterrestre e o público em geral não sabe exatamente tudo que já foi registrado. Bom, eu fui pesquisar e esse planeta aparece nas pesquisas do Konstantin Batygin, que é um russo. Então, podem pôr no Google que está lá as pesquisas dele, ele fala principalmente a partir de 2016, tá? E aí Ramatiz fala, em virtude do seu magnetismo primitivo, denso e agressivo, o astro intruso se assemelha a um poderoso imã planetário. Então, o que acontece? O astro intruso vai aproximando da Terra e ele suga, né, esses 2/3 que não estão em condições de continuar, e ele também suga o magnetismo deletério, porque é a partir desse processo higienizador, como se ele fosse um aspirador gigante, né, é a partir desse processo higienizador que vai ser possível refazer a Terra, né, senão ia ser complicado. Ele aparece para vários teóricos e estudiosos como Planeta X, Planeta Chupão, Nibiru, Marduk, né? Todos esses nomes querem dizer o astro intruso. Bom, o astro intruso ele vai atrair os egoístas, os hipócritas, os desonestos, os tiranos, sejam eles líderes, religiosos, cientistas, quem for. Né? Na verdade, as pessoas vão ser selecionadas por vibração e não por papel social, tá? E a Terra, essa é a parte boa, vai ser promovida a escola do mentalismo, né? Então, no terceiro milênio, no decorrer do terceiro milênio que estamos vivendo, esse processo vai se consolidar, os espíritos vão seguir o caminho deles lá no astro intruso, e quem ficar, que é o que ele vai falar no último capítulo, vai ter a oportunidade de viver na Terra renovada. Bom, todo o conteúdo subvertido do espírito virá à tona por causa do magnetismo primitivo do astro intruso. E cada um será julgado conforme suas obras. Então, por isso que é uma época tão turbulenta, tão confusa, porque está tudo em ebulição, né? Saindo da gente por todos os poros, toda a negatividade, todo o karma acumulado, né? Tá tudo saindo, né? Inclusive, quando eu trabalho com o pessoal do mapeamento, o objetivo é justamente esse, limpar o que está lá dentro para a pessoa dar conta de viver a encarnação atual
na encarnação atual, né? Sem todo o conteúdo negativo. Bom, o astro intruso tem uma aura 3.200 vezes maior que a Terra, o que explica o magnetismo denso dele, né? E a gente não pode confiar na ciência, porque um século atrás nada que a gente conhece era aceito. Então, não é porque não veio algum cientista em rede mundial, nacional, falar que viu o astro intruso, que ele não existe. Ele existe, Ramatiz explica que é por causa de questões ópticas, que ele não é identificado pelos nossos aparelhos, mas ele está lá, mandando toda essa pulsação magnética para a gente. Então, ele fala aí, o astro intruso trafega em um campo luminoso inacessível aos atuais telescópios. Tá? Então, por isso que a gente não vê ele bonitinho. Mas a gente sente, né? A gente sabe que o bichinho está lá. O objetivo do aviso é colocar a mensagem no mundo interior das criaturas para que elas reconheçam urgentemente a conduta que coloca uma inclinação perigosa com os esquerdistas do Cristo. Eu sei que a grande maioria que está me ouvindo agora é o direitista, né? Mas, para os esquerdistas, para quem ainda está preso nessa energia de devassidão, ainda tem tempo. A hora de acordar, né? E para a gente também não é muito importante entender exatamente como é esse processo do exílio. O mais importante para a gente é fazer a transformação interior e a maturação espiritual, tá? Porque é isso que define as coisas. Fiz até uma tabelinha aí para ficar didática, né? Então, quem vibra à direita do Cristo, vibra amor. Quem vibra à esquerda, vibra ódio. Quem vibra à direita do Cristo, vibra bondade. Quem vibra à esquerda, crueldade. Quem vibra à direita do Cristo, vibra altruísmo. Quem vibra à esquerda, egoísmo. Dádiva, cobiça. Retidão, desonestidade. Sinceridade, hipocrisia. Humildade, orgulho. Simplicidade, vaidade. Respeitabilidade, luxúria. Então, qual é a sua lição de casa? Olhar essa tabela e ver se você ainda está vibrando alguma coisa lá à esquerda e consertar, né? Na verdade, um grande problema é que muitas pessoas que são esquerdistas, elas não têm consciência que são esquerdistas, né? Porque ela vive naquela negatividade, para ela tá tudo certo, né? Então, o objetivo, né, do livro que está aí falando desde 1950 e desse vídeo, dessa aula, é fazer essas pessoas acordarem. Mas será que essa atitude que eu estou tendo não é um pouco egoísta? Mas será que eu estou sendo vaidosa? Será que todas as fotos que eu posto por dia eu não estou querendo me exibir? Será que eu sei a favor de armas e de... Estou tentando não falar de política, mas é difícil nesse assunto. Será que eu sei a favor da crueldade? Ou eu sei a favor da desonestidade? Isso não é uma coisa muito legal, né? Então, fica aí a dica e a reflexão. Bom, os diabos de hoje serão os anjos de amanhã, e estes já foram os rebeldes do passado. Então, na verdade, todos nós vamos evoluir, cada um decide o ritmo. E ir para o astro intruso não é um castigo, ele é só uma separação vibracional, juntando as pessoas que estão sobre a mesma vibração. A Matiz até brinca uma parte de, mas não é crueldade, né, mandar essas pessoas lá para o planeta primitivo, que vai estar com os homenzinhos da caverna, primatas, tal, não é crueldade. A Matiz uma hora fala, bom, depende do ponto de vista, pode ser crueldade para o homem da caverna receber esse povo que vai embora daqui, que às vezes está muito pior que eles, né? né? E os que ficarem também terão que buscar a sua completa purificação de acordo com o restante dos seus débitos kármicos. Então, não quer dizer também que quando todo mundo que for esquerdista for embora, vai virar um paraíso, porque a gente vai continuar tendo questões a resolver, e alguns mais, outros menos, né? Bom, no capítulo 13, ele fala dos que emigrarão para um planeta inferior, então os esquerdistas, né? São 2/3 do total de espíritos, e esse 2/3, na verdade, calcula tanto os espíritos encarnados quanto os desencarnados, tá? Todos aqueles que ainda apresentam alguma possibilidade de salvação encarnam novamente nesse momento, e os que não têm mais condições já seguem direto para o exílio, tá? Quando
quando falamos em os que não têm mais condições, são aqueles magos negros enraizados que só fizeram besteira em todas as encarnações, que estão lá no subsolo do abismo inferior, né? Aí é um caso que nem adianta encarnar, porque não tem jeito, tá? E ele explica o que a gente sabe no Espiritismo, né? Que as almas não evoluem, elas apenas vão recomeçar o aprendizado, elas vão sair, né, de um ambiente, ir para outro e recomeçar tudo de novo, tá? E, na verdade, ele explica que como o terceiro milênio vai ser marcado pelo mentalismo, pelo desenvolvimento da parte mental, porque até então a gente cuidou do amor, né? A gente cuidou do sentimento. Agora a gente vai cuidar da mente. Se os esquerdistas ficassem, eles iam criar um verdadeiro caos, porque se a gente aprender a usar a mente e os esquerdistas estiverem no comando, não ia dar certo, né? Ele explica que a mesma coisa aconteceu na Atlântida, né? Que quando a Atlântida afundou, os magos negros tomaram o controle, né? E por isso que ela afundou. Então, a única diferença é que na Atlântida foi do dia para a noite e a gente está tendo aí um espaço de um século, mais ou menos, né? Para esse processo acontecer. Ele explica também que os casos de câncer aumentaram tanto porque, como é uma expurgação coletiva, está acontecendo uma expurgação coletiva também dos danos que o mau uso do vril, né, que foi a energia usada na Atlântida, que era o que possibilitava fazer grandes monumentos, pirâmides, etc., isso deixou um dano marcado na psicosfera da Terra. E que normalmente as pessoas que têm câncer passaram de alguma forma por esse processo, né? Tiveram de alguma forma ligação com esse processo de mau uso de energias. Então elas estão drenando isso hoje, tá? E, assim como já aconteceu com a Terra antes, os esquerdistas levarão progresso ao astro intruso, porque eles são mais evoluídos que os nativos de lá, pelo menos em termos científicos, né, práticos, né? Ele explica que os esquerdistas não vão voltar para a Terra antes de 6 ou 7 milênios. Então, isso mostra a urgência da gente mudar, da gente crescer, da gente buscar o Cristo interno, porque senão vai custar caro o negócio, né? Ele fala que o processo de seleção é vibratório, então ele é automático, né? E que existe uma corrente chamada Peregrinos do Sacrifício, é um grupo de espíritos. Eles ajudam nessa seleção e preparam a parte astral do astro intruso para receber os exilados. Que imagina o trabalho, né? Mesmo sendo vibratório, eles têm que ir analisando um por um a situação, quando a pessoa desencarna, como que foi o aproveitamento, quem está lá no astral, qual a situação, fazer uma varredura completa, um por um de todos os casos. Então, é muito trabalho que essa corrente tem, né? E que lá no astro intruso novos mitos vão surgir, né? Adão e Eva e tal, porque para os esquerdistas a Terra vai ser o paraíso perdido. Ele explica que quando aconteceu o primeiro exílio, né? O primeiro, na verdade, o exílio que o nosso grupo de almas vivenciou, os gigantes, que eram os habitantes da Lemúria, vieram de Júpiter e os anões vieram de Marte, né? E que os capelinos, eles foram especialmente para a China, para a Índia, para a Judéia, para o Egito, e por isso teve um grande desenvolvimento nessas civilizações, né? E assim como aconteceu com eles, os esquerdistas também vão formar raças no astro intruso, de acordo com o que cada um precisa desenvolver, né? Expurgar. Então, luxúria, cobiça, arrogância, orgulho, isso vai dar uma diretriz de como as raças vão ser formadas lá no astro intruso. Ok? No capítulo 14, ele explica mais sobre a verticalização do eixo da Terra. Como já foi dito, né, na Atlântida foi em um dia, para nós é gradual. Ele diz que a diferença aparece para os astrônomos, é como se as estrelas estivessem mudando de lugar, que isso não vaza para a gente, né? E que isso aparece muito nas profecias de Isaías, de João, de Nostradamus e de Hermes Trismegisto. Então, as profecias falam que a Terra será abrasada e providências subterrâneas deveriam ser tomadas para evitar a fome. Pois é. E ele fala que o grande objetivo da verticalização do eixo é a modificação espiritual e o progresso da humanidade, né? É um chacoalhão, literalmente, né? E que o impacto magnético do astro intruso está causando o derretimento da calota polar. E que a Atlântida e a Lemúria, elas vão renascer nas calotas polares.
tá? Vão ser os novos continentes. No capítulo 15, ele fala sobre as explosões atômicas e os efeitos kármicos. Ele explica que todo mundo que participou, né, das bombas, lá em Hiroshima e Nagasaki, tanto os pesquisadores, os cientistas, os militares, os apoiadores, todos eles vão passar de 6 a 30 mil anos expurgando esse karma. Não só Hiroshima e Nagasaki, mas os testes, né, que foram feitos, militares e tal, tudo isso gera um efeito kármico bem pesado. E que o dano não é só físico no corpo, ele é no duplo etérico, né? Como foi verificado com as vítimas, né, que sobreviveram, né? São doenças que passam, né, para a próxima geração, porque aquilo danifica o duplo etérico da pessoa, né? E que o problema não é a bomba em si, mas o espírito bélico de disputa, né? Que é uma coisa que está muito presente ainda na humanidade e que se não fosse a bomba, outra arma ia fazer o mesmo processo. No capítulo 16, a higienização da terra, suas futuras riquezas e suas novas condições de vida. Os direitistas, como eles são? Eles são fraternos, honestos, avessos à guerra e crueldade, devotados à espiritualidade e têm um karma mais leve. Então, quando os direitistas ganharem o governo da Terra, o clima vai ficar próximo à primavera e outono, ele vai ficar mais estável, vai ter um foco maior em arte, ciência, filosofia e na espiritualidade. Os polos vão ser habitados pelas grandes civilizações, né, Atlântida e Lemúria, e a vegetação vai ser descongelada, e essa vegetação descongelada ela é muito fértil, né, então vai ser isso que vai dar comida, bebida para todos. E existem reservas minerais lá que ainda não são conhecidas e que vão dar a energia que o mundo precisa. Bom, o desregramento dos esquerdistas produziu um acúmulo nocivo de toxinas que passará um tempo sendo limpo e que é absorvido pelo ácido intruso. Esse processo vai acontecer até o século 25. E uma parte disso vai ser limpa pelos pensamentos crísticos dos direitistas, né? Como vai ser a era do mentalismo, o próprio pensamento positivo dos direitistas vai fazer essa limpeza. A emigração dos esquerdistas para o outro orbe inferior neutralizará grande parte das ações das trevas. As futuras encarnações serão selecionadas, né? Então, isso em si já é uma limpeza, né? E se essa limpeza não fosse feita, a Terra seria dominada pelas trevas e os espíritos perdidos usariam a todos para usar drogas, álcool, sexo e crueldade sem controle. Então, é um processo que realmente é necessário. Acredito, inclusive, que muitas pessoas sentem uma sensação de alívio ao ouvir isso, né? Ah, então esse povo todo vai embora, né? Só que a gente tem que trabalhar muito a compaixão, né? Entender que essas pessoas, elas são cruéis, fazem coisas erradas, mas é porque é o grau evolutivo que elas estão. A gente já esteve nele um dia, né? A formação da consciência se faz pelo acúmulo de ideias vividas ou pensadas, a evolução da consciência se dá pela substituição de ideias piores por melhores. É o trabalho de todo psicólogo, né? Ajudar o seu atendido, o seu paciente, a substituir ideias piores por melhores, né? E isso é o reflexo disso ser feito coletivamente. Então, caminhar para Deus é acelerar o campo vibratório do próprio espírito e se libertar de formas ilusórias. É bonito até, né, quando a gente pensa. No capítulo 17, os engenheiros siderais e o plano da criação, eu recomendo, inclusive, que quem se interessa por filosofia, por aprofundar esses conteúdos, estude muito esse capítulo. Eu considero ele o mais denso e o mais rico do livro, tá? Os engenheiros siderais ou espíritos arcangélicos são entidades espirituais de elevada hierarquia que executam os planos práticos de Deus como intermediários, né? Ele está falando dos arcanjos, né? Eles são como transformadores que concentram a energia altíssima de Deus em um grau que possamos absorver na matéria. E cada orbe tem o seu arcanjo planetário. Aí ele explica que Jesus é um anjo, porque os arcanjos eles não encarnam mais, né? Eles são mais sutis, então eles não conseguem mais encarnar. E que Jesus é o governador planetário e ele serve de janela viva para a ação dos arcanjos, tá? E que a era de 2160 anos de peixes tinha como função ancorar o amor crístico. A era de Aquário vai trazer o mentalismo, porque o amor já está consolidado entre todos,
tá? Jesus foi a maior voz do Cristo planetário, mas outros avatares vieram. Antúlio, né, que é o mestre Atlante, Hermes, Trismegisto, Krishna, Buda. Jesus foi o mais veemente, por assim dizer. E claro, a Mati está falando isso também dentro do nosso ponto de vista ocidental. Óbvio que se a gente for falar para um oriental, ele fala, não, Buda foi o mais evoluído, ou para o hindu, não, Krishna foi o mais evoluído. Mas, na verdade, todos eles são grandes avatares que vieram para a Terra com uma missão, independente de quem é o maior, né? Não é uma disputa. O sopro criador representa o potencial transmitido por Deus aos seus arcanjos. Olha só. A pomba branca, no momento do batismo de Jesus, foi uma expressão do momento em que ele se tornava o médium do Cristo para a sua missão. Tá? Então, aquele momento, eu adoro aquele filme de Jesus que tem várias horas, né, uma série, né, que tem aquele Robert Powell, que tem aquele olhão lindo, né, eu adoro a cena nesse filme quando eles fazem a cena da pomba vindo, é uma cena bem bonita. Bom, cada Manvantara, ou grande plano de Deus, é um ciclo de 4 bilhões e 320 milhões de anos, tá? Quando Deus cria, é o dia de Brahma, que é a metade disso, 2 bilhões e 160 milhões de anos. E quando Deus dissolve o plano, é a noite de Brahma. Cada signo zodiacal dura 2.160 anos. E cada grande ano astrológico, 25.920 anos. E o grande plano são 2 milhões de signos zodiacais, que dá os 4 bilhões e 320 milhões, tá? Então, ele está explicando um pouco como funciona o plano da criação. E aí ele explica que tem 3 princípios cósmicos. O princípio incriado gerante, que é Deus. O princípio criado criante, que é o Cristo cósmico. E o princípio criado, o agente, o Espírito Santo. Tá? E aí ele explica que existem 7 mundos ou estados energéticos. O mundo de Deus, o mundo dos espíritos virginais, o mundo do espírito divino, o mundo do espírito de vida, o mundo do pensamento, o mundo dos desejos e o mundo físico. Eu acrescentei aqui que isso corresponde bastante aos 7 corpos, né? Atma, búdico, mental superior, mental inferior, astral, duplo etérico e corpo físico. Ele explica também que a Terra também tem um duplo etérico, né? Não são só as pessoas que têm duplo etérico. E que é nesse duplo etérico da Terra que moram os elementais, né? O reino dévico. E o homem, ele tem um duplo etérico complexo, é lá que as cirurgias espirituais atuam, né? Quando um médium de cirurgia espiritual faz a sua operação, ele atua no duplo etérico da pessoa, por isso que é possível até fazer à distância. E quando a gente toma anestesia, a gente apaga, porque o duplo etérico, é jogado para fora do corpo por um tempo, tá? Ele explica também sobre as doenças fantasma e sobre câncer, que muitas pessoas que têm câncer, o câncer do nada reaparece em outro lugar, mesmo depois de tirar o tumor. É porque no campo etérico ele não foi curado, né? Então, por isso que existem casos da pessoa ter de novo e ter em outro lugar. Aí uma frase dele. Por meio da repercussão, o aço intruso termina atuando gradativamente nos campos etéricos daqueles que ainda guardam o potencial etérico astral das paixões inferiores e não a expurgaram completamente pelo sofrimento, ou então com a autoevangelização. Ele fala também que o oriental, pela formação, ele tem mais facilidade de seguir um caminho espiritual, porque ele está mais acostumado a sentir antes de saber, né? O ocidental tem essa praga de querer entender tudo, saber tudo, né? E por isso o ocidental, inclusive, tem mais dificuldade de meditar, né? Porque tem dificuldade de esvaziar a mente, deixar sentir, né? Deixar a coisa fluir. E o capítulo 18 é o mais feliz. Ele fala: o terceiro milênio, a nova humanidade. A futura humanidade deixar-se-á alumiar pelo Senhor Deus, porque será desprendida das exigências e das disposições draconianas do reino material. Então, os direitistas, cada um escolhe, né, o ritmo da própria evolução. Uns abraçam o Cristo mais rápido, outros demoram mais, e essa é a finalidade do exílio, é a seleção dos que já estão aptos vibracionalmente a continuar, né? Então, o processo, né, do exílio é como se tirasse ervas daninhas de um jardim, é como se fossem rosas e cravos que estão lá
sufocados com um monte de erva daninha, e de repente essas ervas daninhas são tiradas. Os colocados à direita do Cristo, que se reencarnarão sucessivamente na Terra, nem por isso ficarão isentos de contínuo labor para sua definitiva alforria espiritual. Então, não é que vai ficar lá tocando harpa na Terra do terceiro milênio, né? Tem todo um trabalho também para continuar resolvendo as dívidas kármicas. A responsabilidade espiritual aumenta para os que ficam, os danos serão maiores a todos com qualquer delito que seja cometido. No terceiro milênio, quando os direitistas ficarem, vai ter uma consciência maior de que somos todos um, né? Então, qualquer coisinha que acontecer errada, a pessoa vai destoar muito, né? Porque não vai ter mais aquela massa de pessoas dominadas pela besta, que já foram embora. Então, se aquela pessoa fizer alguma coisa errada, vai ter uma retificação muito rápida, porque, né, filho, não é mais para você estar nessa vibe, já foi todo mundo embora, né? Vamos seguindo bem aqui. A fase que a gente está, na verdade, ouvir tudo isso, o Ercílio pergunta várias vezes, parece utópico, né? Porque, né, no caos que a gente está, como assim? Vai ser todo mundo feliz e kumbaya, né? Mas, na verdade, tudo precisa ser consertado, né? Como se a gente estivesse varrendo a casa depois de uma catástrofe, né? Mas, aos poucos, quem quer um mundo melhor, e a gente vê isso muito forte nas crianças, existem crianças nascendo que você olha para aquele ser e parece que já é adulto, que já fala em reciclagem de lixo, já fala em mentor, já fala em espírito, já, né, traz uma compreensão muito maior das coisas. Então, quando só os direitistas ficarem, aí vai ser possível fazer essas reformas, esses consertos, essas emendas, né, de uma forma mais rápida, porque são pessoas que vão estar todas na mesma sintonia, né? Justamente, a existência será toda consagrada ao bem comum, mas é uma conquista gradativa também, não vai ser nada dado de bandeja, não. Todos vão estar mais conscientes, né, da reencarnação, da lei do karma, e vão buscar resolver as próprias pendências. E pela primeira vez, a Terra vai ser promovida a uma faculdade, vai deixar de ser escola primária, né? Isso é muito bom. Essa reestruturação completa, como foi dita, demora 5 séculos para acontecer. Então, até 2500 a gente vai ficar nessa toada de limpeza e purificação. E na religião, as vertentes mais dogmáticas vão ter que ceder, porque a reencarnação vai cada vez mais aparecer como um fato, né? A reencarnação, a existência dos espíritos, os outros mundos habitados, os extraterrestres. E o espiritismo vai ser muito importante como vanguardista, porque foi o primeiro a falar de tudo isso, além das tradições iniciáticas e todos os templos iniciáticos, todos os monges que vão continuar dando suporte vibracional para essa mudança coletiva. O mundo interno de cada um vai ter que estar em sintonia com o mundo externo, não vai mais ser suficiente fazer parte de uma doutrina. Não vai mais ser possível viver de aparências, né? Eu coloquei aí a cena do queijo quente, é uma cena que eu vivenciei, que é um bom exemplo disso. Uma vez, eu até para fazer o trabalho que eu faço, eu transitei muito pelas religiões, né? Para o budismo, espiritismo, umbanda, Rosa Cruz, né? Eu aprendi um pouquinho de cada. E eu lembro que... E Ramatiz, claro. Eu lembro que teve uma cena que foi muito marcante para mim, que eu classifico como a cena do queijo quente. Eu estava num retiro espiritual, e nesse retiro tinham, não vou falar qual organização, claro, mas a gente estava recebendo, né, uma pessoa importante, e toda a organização estava lá, né, as pessoas mais antigas, os chefes, enfim. E aí eu fui fazer um lanche quando cheguei, né, e só tinha uma lanchonete pequena no hotel, e estava todo mundo lá em cima da lanchonete, porque estava todo mundo chegando, né, vindo de trabalho e tal, e o coitado do atendente estava lá se virando para fazer sanduíche para todo mundo, porque era tipo 100 pessoas pedindo para um atendente, né? E aí, de repente, eu vejo uma das líderes do local gritando, histérica, que é um absurdo, você queimou meu queijo quente, que isso é um absurdo, onde já se viu. E, inclusive, naquele dia eu me desliguei, né, dessa organização, porque eu olhei para aquilo e falei, gente, como que essa pessoa pode ser uma líder, né? Como que eu posso ouvir uma coisa que ela fala e acreditar nisso se ela está humilhando o outro que está ali, né? Então, é isso que ele quer dizer com
não vai mais ser possível viver de aparências. Não interessa qual o papel social que a pessoa vai ter, vai ficar mais claro quem ela é de verdade, pela vibração, pela exteriorização da vibração dela, tá? É a cena do queijo quente. Bom, então urge a iniciação fora dos templos, né? Urge que a gente coloque em prática tudo que foi aprendido nos templos, né? E Jesus ensinou, né, o caminho interno do amor, da renúncia, do sacrifício. É só a gente seguir o que Jesus falou, né? E seguir sem aquela bitolação das igrejas que querem interpretar ipsis literis o que Jesus falou. Na verdade, é seguir a mensagem mesmo de Jesus, né? O verdadeiro iniciado não terá fronteiras entre o mundo interior e exterior, que é esse processo, ser quem você é e viver o que você é e compartilhar o que você é com o mundo, né? Falando assim parece utopia, porque nunca aconteceu, é um processo único na Terra, mas será a realidade. E os que ficarem verão, os direitistas verão. Ufa, ufa, esses são os 18 capítulos, consegui. Bom, queridos, como vocês podem ver pelo resumo, é uma obra muito densa, muito profunda, muito maravilhosa. Então, eu super recomendo que todos vocês leiam. Eu vou colocar o PDF no site do Tupi. Deixa eu colocar aqui para vocês o site do Tupi, só um minutinho aqui. Nesse site você pode entrar lá, que todos os PDFs de Ramatiz vão ser colocados, seja para você baixar, e eu recomendo a compra, né? Eu sou das antigas que gosto de ler livro físico, né? Quem quiser comprar, você encontra na Editora do Conhecimento, tá? A Editora do Conhecimento, o Sérgio Carvalho, é quem edita Ramatiz aqui no Brasil. Ou no Estante Virtual, né? Que é uma central de sebos. Mas, como a Editora do Conhecimento faz uns preços bem legais, eu acho que vale a pena pegar lá e pegar novinho, né? Bom, eu vejo vocês daqui a um mês para o curso sobre A Vida Além da Sepultura, que é o próximo livro. Queridos, um prazer enorme apresentar Ramatiz para vocês. Sri Rama Jaya Rama. Esse mantra é cantado por um coral de Limeira, de uma casa de Ramatiz de Limeira. Coloca lá no YouTube que é lindo. Eu não posso colocar aqui, né, por causa dos direitos autorais, mas por isso que eu cantei na vinheta. Mas é lindo, é muito lindo. Eu fui em muitos seminários Ramatiz, né, quando eu fiz parte da casa Ramatiz, e era sempre cantado, né, todo mundo de mão dada, é muito bonito. Então, vejo vocês na próxima aula mês que vem. Beijo enorme e sigam o mestre que vocês não vão se arrepender.